Bem, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre alguns livros que eu tenho lido e eu quero indicar a leitura para vocês. São 3 livros. O primeiro deles é A Abolição do Homem, escrito pelo C.S. Lewis. O Lewis ficou famoso por ter escrito a saga Crônicas de Nárnia, mas ele tinha um trabalho não tão famoso assim como teólogo também, né? Nesse livro ele faz a defesa da lei natural. Ele chama de lei natural a moralidade que nós conhecemos, né? E faz a defesa de valores absolutos. Nós conservadores sabemos que existem valores que não são mutáveis com o tempo, conforme prega o relativismo moral e a dialética marxista, né? Ele vem como uma espécie de salvação dos excessos da insensatez e do mal. E ele faz um combate ao relativismo que eu já falei aí, né? O livro foi escrito em 1943 e ainda hoje é atualíssimo. Quem lê vai ter a impressão de que foi escrito na semana passada. E no primeiro capítulo ele faz um combate interessante à corrupção dos livros didáticos. Nós sabemos hoje que a educação, principalmente a educação pública, ela serve como um meio de doutrinação. As crianças já têm incutadas na sua mente, no seu subconsciente, as práticas esquerdistas e o relativismo moral desde pequenas, né? E em 1943 ele já fazia esse alerta. Ele citava um livro didático que ele havia lido havia poucos dias antes de escrever esse livro, e que nesse livro fazia-se apologia ao relativismo moral e outras maldades advindas das teorias de esquerda. O próximo livro que eu quero indicar para vocês é um livro escrito pelo filósofo espanhol José Ortega y Gasset, o livro A Rebelião das Massas. Esse livro ele trata dos problemas da civilização moderna e da cultura. Aqui atrás, no prólogo, o Gasset ele escreve que qualquer um diria que essas duas questões, a civilização e a cultura, não são a minha especialidade, mas a verdade é que são exatamente o que tenho escrito, o que tenho discutido praticamente desde os meus primeiros escritos. Ou seja, ele trata da cultura e da civilização, mas de um ponto de vista diferente do que tratam os marxistas, né, que são predominantes no meio acadêmico. Ele trata nesse livro da extinção do indivíduo ante a criação do homem-massa. O homem-massa que ele diz que é o homem das massas, né? Hoje nós temos aí tudo gira em torno do coletivismo, é um coletivismo involuntário, inclusive. Se você ousar pensar diferente do que pensa a massa, a opinião pública, né, chamada de opinião pública, você é execrado publicamente. E ele fala da intervenção violenta das massas. Num capítulo ele trata exclusivamente desse assunto da intervenção violenta das massas. Ele até faz a pergunta: por que as massas intervêm violentamente, né? Hoje nós temos manifestos que terminam em pancadaria para todos os lados, e ele faz uma analogia interessante aí sobre a ligação entre o homem-massa e o aumento do nível de vida. É bom dizer que ele retrata isso especificamente do povo europeu, né? E ele fala que até o século XIX os homens, principalmente na Europa, mas fora dela também, eles tinham a sua vida muito limitada. Não existiam as facilidades que existem hoje, né? Com tecnologia, com conforto. Esse livro ele foi escrito por volta da década de 20 ou década de 30 do século passado, mas hoje ainda esse livro é um livro atual, como o outro que eu citei, ele é um livro atual, né? E ele faz essa analogia entre o aumento da qualidade de vida e a intervenção do homem-massa, né? Não que ele esteja se posicionando contra o conforto, nada disso, mas o lado negativo desse aumento do conforto é que o homem passa a perder a noção dos limites e a massa acaba querendo dominar cultural e socialmente a sociedade como um todo. E ele, no último capítulo do livro, ele trata do assunto quem manda no mundo. Ele fala que a Europa, até o final do século XVIII e início do XIX, era a predominante culturalmente no mundo, né?
dominava o mundo. Ele fala que duas coisas. Primeiro, não dominar o mundo não é necessariamente ruim, porque não tem como o mundo não ter um dominador. Em todas as épocas o mundo tem um dominador. E segundo, ele não veria problemas em ter um novo dominador que não é a Europa, que não fosse a Europa, se houvesse uma linha de pensamento que substituísse com a mesma grandeza o que a Europa fez até essa época. E ele cita as várias críticas que o parlamentarismo vem sofrendo desde a ascensão do marxismo, mas diz também que não existem teorias que possam substituí-lo à altura, né? Todo mundo fala mal do parlamentarismo, mas ninguém sabe como vai substituí-lo adequadamente. Alguns pregam o socialismo, mas o socialismo já se provou inepto para ser vigente, já que milhões de pessoas morreram por um ideal utópico, que é o socialismo, né? E o terceiro livro que eu quero recomendar é o blog Entenda a Revolução que Vai Mudar Seu Mundo, escrito pelo jornalista norte-americano Hugh Hewitt. Esse livro eu já li tem uns 5 anos aproximadamente, mas eu achei interessante falar dele agora porque o Hugh Hewitt é um jornalista conservador norte-americano, membro do Partido Republicano, e nesse livro ele trata de assuntos interessantes, como a democracia proporcionada pelos blogs. Desde o primeiro blog, que foi criado em 1999, o jornalismo tem sido modificado radicalmente, né? E ele diz que aproximadamente 30 mil blogs são criados por dia. É óbvio que nem tudo isso tem qualidade, né? Mas quanto mais quantidade, mais fácil aprender a qualidade, né? E ele fala aqui que esses blogs eles nascem para combater e acuar a imprensa hegemônica, que notoriamente tem a tradição de combater o cristianismo, combater os valores tradicionais, combater a moralidade. Nós vemos isso aqui no Brasil também, não só lá. Ele cita o The New York Times, cita a CNN, que são notoriamente liberais nos costumes, né? Mas aqui no Brasil nós temos vários exemplos, não só no jornalismo, como na mídia em geral, no entretenimento. Tudo que é publicado na TV tem a intenção de desmoralizar o cristianismo, desmoralizar a moral clássica, as tradições cristãs e conservadoras que mantém, diga-se de passagem, a civilização ocidental de pé. Ele fala que os conservadores podem se expressar contra a hegemonia dos jornalistas tendenciosos. Ele cita exemplos do governo Bush, de vários governos republicanos, onde jornalistas tendenciosos pegaram erros cometidos pelos presidentes republicanos, mas deturparam a notícia e transformaram a coisa num monstro muito maior. Bom, hoje era isso que eu queria conversar. Se vocês puderem ler esses 3 livros, blog Entenda a Revolução que Vai Mudar a Sua Vida, A Rebelião das Massas e A Abolição do Homem, será uma leitura muito prazerosa, principalmente para quem entende a vida e o mundo da ótica conservadora. Muito obrigado.